tentamos fugir desses privilégios, mas não, Deus está no controle, amém? E estamos para servir. Como eu agradeço o convite. E como a Ana Maria falava, nós, e para algumas que estão pela primeira vez, eu acho que com algumas também, essa é a primeira vez que estão a ver, se calhar estão a ver, não sei. Mas eu queria me apresentar. Meu nome é Leslie, eu sou originária de El Salvador, lá na América Central. A minha língua é castelhano, mas estamos aqui, acho que dá para perceber, tá bem? Acho que vai dar para perceber e nesta hora eu quero partilhar com as irmãs uma palavra que Deus me colocou e nessa semana eu falo, não, eu acho que vai ser outra, Deus, por favor, outra, mas Deus estava aí falando, não, tem que ser essa. Então, nesta hora, também eu sei que vai ser essa primeira reunião do ano, então é um grande privilégio estar aqui na primeira reunião do ano com as mulheres. E eu vou pedir às irmãs, nesta hora, vamos a ouvir vários versículos também da palavra. E é um tema muito desafiante para todas, já que às vezes nós tentamos como mulheres ter o comando, o controle de todas as situações possíveis em nossa vida, em nossa família, em o trabalho, nos estudos, mas às vezes Deus tenta falar, tem calma, é meu, o controle é meu, não é teu. Então, nesta hora vamos mais ou menos por esse assunto, vamos a tratar. E uma das coisas que às vezes pode mudar os planos que nós temos para, como falamos, estamos a começar o ano e já um mês já foi, já passou janeiro, o que foi, o que não foi, já não podemos fazer mais nada. Mas temos mais dias para mudar neste ano e eu acredito que se calhar quando estavam a começar o ano 2024, estamos cheias de muitas expectativas, sonhos, alvos, mas eu acredito que Deus vai fazer ainda melhor os planos que nós já colocamos nele. E uma das coisas que como eu falava, já foi um mês, já acabou, já passou. E às vezes tentamos ter grandes expectativas por alguma situação. Eu não sei como as irmãs estavam a começar o ano, se foi cheio de preocupações, se começamos o ano cheio de dúvidas, temores, incertidumbres, ou com muita força, com muita energia, acreditando em tudo, em nossa fé, acreditando em tudo que os milagres que Deus poderia fazer. Mas uma das coisas que nós poderíamos começar a trabalhar e colocar nas mãos de Deus, como eu falava, ainda temos 10 meses e alguns dias para fazer ou mudar junto com Deus, aquelas histórias que vão a fazer parte deste ano para nós, que podem se tornar em um milagre, que podem se tornar em uma história para partilhar com outras, que podem ser objetivos, alvos que vamos alcançar em nome de Jesus, e que todas essas possam ser respostas de uma intercessão de mulheres que estão firmes na fé. Amém? Amém? Uma das coisas que pode acontecer e que às vezes que todas, como eu falava no início, colocamos, tentamos ter o controle de tudo. Uma das coisas que acontece quando não temos os resultados que estamos a pensar, a imaginar, é a ansiedade. Quando a ansiedade chega à nossa vida, às vezes pode nos avaliar em se vou ou não conseguir o algo que eu estava a pensar, que eu precisava chegar. A ansiedade, às vezes, eu não sei, estamos aqui em diferentes faixas etárias,
Mas eu não estou tão nova, mas também não tenho tanta experiência como outras irmãs. Mas eu não me lembro que na minha altura, quando estava pequena, se calhar, falaram muito sobre essa palavra. Eu não lembro que minha mãe, minhas tias falaram da palavra ansiedade. Não deixa, ela está muito ansiosa ou ela está com uma depressão. Essa palavra, para mim, acho que nem escutei na minha infância, pronto, mais jovem, eu não escutei essa palavra. Mas agora, em nossa realidade, temos crianças que já estão a utilizar essa palavra. Temos jovens que já se identificam com esse transtorno, com essa doença e falam, não, eu estou em uma depressão, eu estou em uma ansiedade, eu estou a passar isso. E isso nos leva a pensar, uma das coisas que, como falava, não é um termo, uma palavra que anos atrás era conhecida, mas todos aqui já passamos por isso. É uma coisa, se poderíamos falar assim, natural, que acontece. O problema aqui é qual é o foco que você está dando em essa ansiedade. Uma ansiedade pode ser, por exemplo, como vai ser os resultados do teste que eu tenho que fazer. Você vai estudar, vai se preparar e o resultado vai chegar. Ou perguntamos ou ficamos com aquilo de como vai ser as férias, eu quero ver onde vamos a ir, como vamos a planejar aquela viagem, como vai ser a viagem. Pode ser uma ansiedade. E às vezes, que eu acho que todas aqui já passamos, pode ser aquele de pensar, eu não sei qual vai ser o cardápio da próxima semana, o que eu vou cozinhar amanhã no almoço, o que eu vou fazer, será que a janta vai ser suficiente para... E se chega um convidado, e se acontece isso pode ser uma ansiedade. E por isso eu falava, todas aqui já passamos por uma situação em que nós estávamos a passar uma ansiedade. O problema pode ser que tanto eu estou a dar estar em essa ansiedade, que tão profundo eu posso estar em essa situação, porque parte do termo das ansiedades é a incerteza do futuro. Pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro a distante ou a longo prazo. E essa é uma das coisas por que acontece a ansiedade. Porque eu não tenho uma segurança do que vai acontecer amanhã, os dias de amanhã. Mas vamos a pensar, que é uma ansiedade? A ansiedade, eu quero ler aqui para que possam você compreender melhor. A ansiedade é uma resposta natural do organismo a situações consideradas ameaçadoras ou estressantes. É uma emoção que envolve sentimentos, preocupação, nervosismo, estresse, medo. Eu não sei quantos de vocês já se identificaram em essas etapas, em essa fase. Mas, embora a ansiedade possa ser normal, em determinadas situações, como enfrentar um grande desafio ou uma situação de perigo, pode se tornar em um problema quando é excessiva, persistente e interfere significativamente em uma vida cotidiana. Quando aquilo se torna em um problema, em uma excessiva persistência de ter um pensamento negativo, então pode ser parte, ou posso chegar a ser parte, aquela situação de uma vida cotidiana para mim. Como eu falava, podem acontecer situações nas quais vamos a ficar preocupadas, mas não temos que focar-nos em essa preocupação. E eu quero que possa abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 123. Salmos capítulo 123, versículo 1 e 2. Amém?
antes de ler esse versículo, como eu falava no início, estamos agora em nossa atualidade em tempos de muita incerteza, de muito que vai ser amanhã, que vai acontecer. Na época da pandemia nos deixou muito essa incertidumbre, essa incerteza de que vai acontecer. Será que eu vou melhorar depois dessa doença? Será que as coisas vão melhorar? E agora estamos a pensar que estamos em uns tempos de muita incerteza, mas precisamos de nos lembrar que o nosso Senhor está sempre, sempre conosco. E que está no controle de tudo. Agora vamos a ler Salmos capítulo 123, versículo 1 e versículo 2. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos, eis que como os olhos dos servos atendam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atendam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Aonde tem que estar focada nosso olhar? Aonde? No Senhor. No Senhor, porque Ele é quem cuida de cada um de nós. Ele é quem vai estar na frente. Não é a minha força, a minha capacidade, as minhas habilidades. É aquilo que Ele quer fazer em nossa vida, em meio daquela situação, em meio daquele caos. Como eu falava, eu não sei como as irmãs começaram este ano, como foi o início deste ano. E você pode agora pensar, não, ainda não saí daquela situação, não, ainda estou a enfrentar essa situação. Mas eu quero que as irmãs hoje possam lembrar que nossos olhos têm que estar nos céus. Tem que estar focadas porque Ele é quem tem cuidado de nós. A ansiedade pode influir os nossos planos, ela pode influir em nossos planos, em nossos projetos que temos, em os objetivos que estamos a tentar marcar para que Deus, para melhorar, para avançar em nossa vida. E eu quero que possamos ver algumas etapas ou algumas fases que podem acontecer. E eu não quero que nesta hora você fale, eu estou em essa situação ou passei por essa situação, não. Isso é para que todas, porque como eu falava, muitas vezes já passamos por esta situação de uma ansiedade, mas que nesta hora, como eu falei, eu acredito que Deus vai falar a alguém. E se em alguma dessas situações você acha que está a passar ou que tem anos e não tinha percebido que estava nessa situação, que nesta hora o Senhor comece a trabalhar em nossas vidas. Amém? E uma das etapas que podem acontecer, que parece até uma palavra, um termo que não é conhecido, que não é muito, que as pessoas não estão habituadas a falar, mas é o termo de procrastinação. Eu não sei se algumas de vocês já escutaram isso. Algumas podem falar, como se come isso aí? Mas a procrastinação é aquelas pessoas que, por causa da ansiedade, melhor afastam-se de os objetivos, de aquelas coisas que elas gostariam de fazer, ou tarefas que têm que fazer, mas pela ansiedade que isso pode causar, melhor nos afastamos. Deixamos e ficamos e estamos e passamos muito tempo em essa situação. Isso pode afetar viver nesse estilo de vida, procrastinando, pode nos afastar de um plano perfeito que Deus tem para nossas vidas. Porque deixamos aquilo que Ele nos está a entregar por ficar em um conforto, por ter medo a não errar, e vamos deixando as coisas e não nos focamos em pensar que não é a minha capacidade, sino Deus pode me ajudar a avançar naquilo aquela tarefa que eu precisava fazer. Salmos capítulo 46, versículo 1.
Salmos capítulo 46, versículo 1. Diz, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se avalem pela sua braveza. Vamos a deixar aí. Você imagina este cenário, imagina o que o salmista estava a falar aqui. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você já acha que isso poderia acontecer? Mas se acontece, Ele vai estar aí com você. Ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, Ele vai estar aí. Nós moramos moramos na costa da Caparica, e às vezes no silêncio da madrugada se escuta o som da praia, o som aqui do mar, se escuta forte. E eu não moro na orilla da praia, estou um pouco mais adentro, mas se escuta. E agora imagina, ainda que aquelas águas foram muito, como fala o salmista, rujam, se perturbem, mas Ele vai estar. Porque no versículo 1 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, bem socorro, presente na angústia. Não deixemos atrás por medo as tarefas, os alvos, as coisas que Deus já colocou em teu coração para fazer, por ficar ou por estar na procrastinação. Não deixemos isso. Não abandonemos, não deixemos do lado os planos que Deus tem para a sua vida, porque Ele, como fala em Salmos, Ele vai ser seu refúgio. Se tem medo de se vai ou não vai dar certo, eu quero falar para as irmãs, não pense mais dessa forma. Não deixe que a ansiedade, você não consiga avançar para aquilo que Deus está planejando fazer em sua vida, porque Ele está conosco. E uma das coisas que acontece quando estamos nesta situação é que continuamente se torna um hábito os pensamentos negativos. É parte de nossa vida cotidiana. Os pensamentos negativos. Quando não concluímos alguma tarefa, quando não concluímos, eu não sei como fica o ânimo das irmãs quando o dia acabou, não consegui limpar a casa, não consegui fazer isso, não consegui lavar a louça, não consegui finalizar os trabalhos com os miúdos da escola. Eu não sei qual vai ser seu ânimo, mas eu acho que não vai ser como, ai, sim, não consegui, não deixar tudo pronto. Ficamos às vezes com um ânimo que ninguém quer estar perto de nós. Mas eu quero e por isso eu falava, Deus falou muito comigo também, porque às vezes tentamos mais fazer aquelas tarefas e deixar do lado aquilo que Deus está querendo que eu tenha que fazer. E no segundo lugar, que é uma das coisas que muitas vezes em alguma etapa de nossa vida acontece, e é o medo do fracasso. Todos aqui, e eu não sei se já escutaram essa frase, mas todas aqui, já, pelo menos, eu posso falar que pelo menos cada uma de nós somos vitoriosas em uma carreira. Porque para você chegar aqui, nascer, foi a primeira carreira da vida. Para nascer, para ser concebidas. E essa foi a primeira, se podemos falar, foi a primeira vitória que você conseguiu em sua vida. E por que eu falo isso? Porque temos que lembrar que o medo muitas vezes vai nos deixar atrás de coisas maiores que Deus tem, coisas grandes que Deus tem para nossas vidas. E Filipenses capítulo 4, versículo 6,
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Es uno de los versículos que cuando estamos jovens, passamos por aquela escolha de qual vai ser o que eu vou estudar. E todos começam a perguntar: então o que vais estudar? E que é o que tu gostas? Depois chega o tempo de ter uma família. Conseguimos, Deus dá a pessoa para ter uma família e começam as perguntas: e então quando vêm os filhos? Chegou o primeiro filho e depois, então, quando vem o segundo, não deixe crescer muito aquela criança, porque depois vai ser pior, se habituar de novo àquele ritmo. Nunca vamos a estar, as pessoas vão estar, como falaria, vão estar contentes com o que outros estão a fazer. E nós, às vezes, fazemos parte dessa situação. Mas as mulheres estamos a passar por diferentes etapas em nossa vida. E cada vez que nós estamos a passar por essas etapas, pode chegar o medo. O medo se eu vou ser uma boa mãe. O medo se eu vou conseguir finalizar aquele estudo. O medo se eu vou conseguir dar um bom aconselhamento. O medo se eu vou ser uma boa filha. O medo, para tudo às vezes pode chegar um medo. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz: não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como eu falava, irmãs, as pessoas sempre vão estar a pedir, a exigir mais de nós. A família, os filhos, a igreja, o trabalho, tudo o que estamos, sempre vai nos estar a exigir mais. Mas neste versículo, eu quero que as irmãs possam refletir em este versículo. Todas as petições que você já colocou nas mãos de Deus, Ele já ouviu todas. Ele já ouviu todas. E Ele só fala aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A minha inteligência tem um limite. A inteligência do ser humano tem um limite. Mas Ele está a falar de um pensamento que sobrepassa, que são os pensamentos de Deus para nossas vidas. E às vezes nem sempre vai ser, o processo vai nos levar a passar por um momento de ansiedade. Pode nos levar a um momento de ansiedade. Se eu vou conseguir, se eu vou ficar aqui sendo um fracasso, como a história da minha família. Ninguém conseguiu fazer isso, eu também não vou conseguir. E às vezes ficamos em esses pensamentos. Mas que nesta hora, que vocês possam pensar: Deus é quem tem o controle da minha vida. E Ele, os pensamentos dele sobrepassa todo entendimento e guardará os vossos corações. Que as palavras dos outros, quando falam: tu não vais a conseguir. Mas se já tentastes muitas vezes fazer isso e nunca concluis essa tarefa, como tu estás a pensar que hoje sim vais a conseguir fazer? Mas pensa nisso. Deus guarda seu coração. Que Deus possa guardar nosso coração de toda palavra que não vem de Ele, e que nós possamos ter o nosso objetivo, que é Ele. Amém? Número 3. E essa é uma das coisas que, como mulheres, eu acho que somos muito frágeis nas emoções, e afeta a autoestima. A ansiedade muitas vezes vai afetar a nossa estima, porque achamos que não vamos a ser capazes, não vamos a ter a qualidade que outros estão pensando para fazer as coisas. Pode afetar, minar nosso coração.
pode afetar a autoconfiança, como eu falava. Se na minha família minha mãe não conseguiu, a X pessoa não conseguiu, como eu vou conseguir fazer? Ou eu tenho tantos anos e eu acho que eu não vou ter uma família. Ou eu já tenho X anos de casada, eu acho que não vou conseguir ter filhos. E essas coisas, essas situações nos levam a estar em um momento de ansiedade que vai nos afetar a autoestima como mulheres. E Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73, versículo 25. Versículo 25 diz: A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu. Eu não escutei, do meu e a minha porção para sempre. Quando nós pronto, há pouco tempo foi que as pessoas falam o dia dos namorados e tudo isso. Quando nós pensamos em sentimentos, em amor, qual poderia ser o símbolo? Se colocáramos alguma desenho, qual poderia ser o que vem à nossa mente? Um coração. E a palavra de Deus muitas vezes nos fala do coração. O coração, o coração, o coração. Porque, e é uma forma de expressar, que o coração é como se falamos assim, uma forma onde nós guardamos as emoções, onde falam, no coração está as emoções, está isso, porque já parece que já nos identificamos com a forma de um coração, quando falamos de sentimentos. Mas a palavra de Deus diz no versículo 26: A minha carne e o meu coração desfalecem. Porque nós temos, muitas vezes vamos a ter como falaria, um ponto de quebra em nossa vida, uma fraqueza, se falamos assim, uma fraqueza em nossa vida. Mas e a minha carne, as minhas preocupações, as coisas aqui que fisicamente podem nos perturbar em algum momento, a palavra fala, aunque a minha carne, o meu coração desfaleçam, mas Deus é a minha fortaleza. E no versículo que estamos a ler também falava que que Ele é nossa fortaleza. Ele é nossa fortaleza, porque os pensamentos de Ele vão ultrapassar aquilo que eu estou a pensar agora mesmo. Os pensamentos dele são melhores para seus filhos. E se as irmãs passaram ou conhecem alguém ou estão a passar por um momento onde precisamos que nossa autoestima possa estar como estável, eu quero que vocês possam lembrarem isso, que ainda que minha carne e a minha carne, meu espírito e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Temos que entregar todas aquelas coisas que os meus pensamentos, porque os pensamentos de Ele são melhores que os meus pensamentos. E isso nos leva a confiar plenamente em Ele, ter uma plenitude com Deus. Quando nós deixamos que Ele, que Sua palavra seja quem esteja no meu coração, então eu vou conseguir viver em uma vida plena para Ele. Número 4, dificuldades de concentração. A ansiedade nos pode levar a ter dificuldades para estar focadas, para ter uma concentração. A ansiedade pode dificultar a concentração e a atenção
em tarefas específicas, em coisas específicas. Às vezes, algumas pessoas falam, não, acho que tem outra coisa. Não, acho que precisa de ter mais uma estimulação para então focar-se nisso e depois fazer isso. Mas às vezes achamos que isso é só para as crianças. Achamos que elas são que ficam, a mente delas fica fazer uma coisa, depois outra. Mas se nós tentamos refletir e ver o que nós estamos a fazer a cada dia, será que isso acontece comigo? Será que eu tenho dificuldade para concentrar em aquelas coisas que eu preciso me focar? Será que isso pode afetar negativamente a minha produtividade na vida? Será que deixar as coisas assim, ou colocar outras coisas, ou coisas inconclusas, deixar coisas inconclusas, muitas vezes vai me tirar a paz? Em João capítulo 14, versículo 27, João 14, 27. Porque às vezes a dificuldade na concentração pode ser por uma falta de paz em nossa vida. Porque estamos a pensar mais, como eu falava, a ansiedade é a preocupação de não ter um futuro certeiro, se falamos assim. E isso nos tira a paz. Nos tira a paz que precisamos ter. Mas João capítulo 14, versículo 27, é uma palavra que precisamos lembrar cada dia de que Deus pode fazer isso em nossas vidas. E a palavra de Deus diz: deixei-vos a paz a Deus, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso, nem se atemorize. Mais uma vez, mulheres, filhas de Deus, o coração. Não deixe que a paz ou o temor, não deixe que o temor ultrapasse a paz que Deus pode dar em sua vida a cada dia. Porque Ele está a falar, não é só a dar a paz que as pessoas estão a prometer que podes ter. Não é só a falar da paz que só é por aquele tempo, por um pequeno tempo. Eu estou a falar de uma paz que é muito, muito melhor que aquela que o mundo pode te oferecer. E não se turbe o vosso. Não tenha medo. Não tenha medo de aqueles sonhos que está a sonhar para Deus. Não tenha medo disso. Não pense que eu não tenho as condições, os recursos, as habilidades para fazer. Porque Ele fala que Ele pode fazer as coisas através de nós. E, por último, número 5. Quando uma pessoa está a passar por um tempo de ansiedade, pode evitar os desafios. Evitar os desafios. Não, eu estou aqui, irmãs, eu tenho algumas irmãs na igreja que elas são muito, muito boas. Você fica perto delas e elas têm muitas ideias, elas gostam de fazer isso e sempre falam, não, o microfone não vai dar para falar lá na frente. Por favor, não. E às vezes nosso medo, o nosso temor nos incapacita para fazer as coisas que Deus tem para a nossa vida. Porque evitamos os desafios. Porque não gostamos de sair da zona do conforto. Porque não gostamos de sair daquela rotina que estamos a ter.
porque não gostamos de pensar em que eu vou ser um fracasso se eu estou a ter mais um desafio. E as pessoas ansiosas podem evitar desafios ou situações novas por receio de que sentem-se sobrecargadas. Às vezes falam, não, já casa, filhos, trabalho, já não posso fazer mais nada, deixa estar. Porque temos esse medo. Temos um medo de ficar ansiosas de se eu não consigo. E se aquela pessoa está a colocar muita pressão em mim, e se eu não consigo chegar àquilo que eles pensam que eu posso fazer. E ainda na escola, pode ser na faculdade, no trabalho, acontecem essas situações. Evitamos desafios, porque achamos que isso não é para mim. Porque, e como eu falava, e uma das coisas que muitas vezes bate em nossa mente é aquilo de, se a minha família não conseguiu, então, estou bem. A minha mãe sobreviveu, eu posso também sobreviver. Não preciso fazer ainda mais de elas, o que elas já fizeram. Mas se temos aqui filhas, se temos aqui mães, tias, pode ser também, oremos por essa geração. Oremos por essa geração. É incrível como nós escutamos de crianças, de adolescentes, que eles falam, não, eu estou muito ansiosa, não, eu estou a passar por isso, não, eu preciso de um remédio para estar mais tranquila. Mas se nosso coração, que já escutamos várias vezes a palavra coração, focamos em aquilo que Deus tem planejado para nós, toda ansiedade, todo temor, toda dúvida não vai existir em nossa mente nem em nosso coração. E uma pessoa que era jovem passou por essa situação e naquele momento provavelmente ele não estava a pensar tudo como Deus ia a trabalhar ou como ele poderia mudar a história, e foi a história de Josué. Se vamos a Josué, capítulo 1, versículo 9, e algumas, eu acho que já tem decorado esse versículo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Imaginemos, se ele falara só com as desculpas, se ele ficara só com as desculpas e esse é um exemplo, apenas um exemplo de muitos que podemos ver, que podemos escutar na palavra. Mas no versículo 9, ele falava aquela desculpa. Falava ele desculpas para Deus, que ele não ia conseguir, que ele não ia poder fazer. Mas no versículo 9 diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não passes, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não falou, o Senhor vai estar contigo só quando vais a pregar, só quando vais a partilhar um testemunho, só quando vais no trabalho, só quando estás dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Ele não falava isso para Josué. Qual foi a palavra que ele utilizou? Por onde quer que andares. Qual é o teu dia a dia? Onde tu estás de segunda a domingo? Ele promete que ele vai estar onde tu andares, onde tu estiveres, ele vai estar contigo. Ele não vai te deixar. Somente ele está a pedir, esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo. Não deixemos que as situações, as coisas que acontecem em nossa vida, em nosso dia a dia, se as irmãs, algumas das irmãs trabalham em um lugar onde precisam ter objetivos, alvos para chegar no fim do mês e não conseguiu neste mês, em janeiro, não comece o mês com mau ânimo. Tem um bom ânimo, porque Deus está contigo aonde
quer que andares. Ele vai estar contigo. Neste novo ano, apesar das dificuldades que provavelmente já começaram a passar em nossa vida, apesar de aquelas situações que provavelmente já aconteceram, que nossa força seja renovada, como nos diz a sua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Dá aquela ideia de, como assim, se eu vou correr, em algum momento eu vou ficar cansada. Se eu começo literalmente a correr, vou ficar cansada. Mas ele está a falar, vais a correr, mas não vais a ficar cansada, porque eu sou a tua força. Fica em bom ânimo, filha. Tens que ter um bom ânimo, porque eu estou contigo aonde quer que andares. Não simplesmente Ele vai estar conosco, Ele vai nos proteger, Ele vai estar conosco cada dia. E só para que depois você pode ler esse versículo, Salmos 121, versículos 5 a 8. Vamos a ler Salmos 121. Salmos 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde que nascimos, chegamos nesta terra, Ele já tem o controle de nossa vida. Aqui está a falar desde o sol, desde que vem o sol até chegar a lua, Ele vai estar aí. Ele não está a falar só enquanto estés acordada. Não, Ele vai estar ainda quando estés a descansar. Ele cuida de ti. Não fiques ansiosa. Não fiques ansiosa por como vai ser nesta semana, como vai ser amanhã, como vou conseguir fazer tudo o que já deixei em casa para fazer. Fica descansada que Deus vai estar contigo. Ele está contigo. Ele guarda a tua alma. Ele está contigo em tua entrada desde agora e para sempre. Não está a falar só de quando eu estou na igreja, quando eu estou a trabalhar, a servir. Não, Ele fala que Ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar a cuidar de nós, agora e para sempre. Agora pode ser que chegou aqui e está bem, mas como falávamos, a ansiedade é a incerteza do futuro. O que vai ser amanhã? Ninguém de nós pode explicar, ninguém de nós pode falar assim, 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 vai ser minha semana. Eu posso ter um planejamento, mas no fim, os detalhes, é Deus quem faz. Os detalhes de como vai ser esse dia, é Deus quem está a fazer. E, por último, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se estamos a pensar em como vai ser, ai, irmã, mas isso aí não está comigo, isso aí não vai
não acontece comigo, eu não fico ansiosa, eu não estou, essa palavra, não sei se em algum momento eu me identifico com isso. Mas se está a passar por esta situação, antes de ler Filipenses, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, e eu vou ler para as irmãs, fala nesta porção, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se não percebeu tudo que eu falei em meu portunhol, mas eu quero que possam refletir em esta palavra. Deixa a ele, deixa para ele tudo aquilo, tudo. O versículo 7 fala, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Se é pequena, se é ainda muito mais grande, deixa a ele, deixa para ele, porque ele é quem tem cuidado de vós. Tem cuidado de ti, tem cuidado de tua família, tem cuidado da família que está longe de ti. Ele tem cuidado de tudo. E deixa para ele toda a ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: quanto os mais os irmãos, sobretudo, o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que mais disse? Nisso pensai. Será que meus temores é um louvor para Deus? Será que as preocupações que eu tenho agora são um louvor a Deus? Será que a minha tristeza é um louvor para Deus? Será que isso se torna um louvor para Deus? Como o versículo 8 diz, se há virtude alguma em seus pensamentos, se esses pensamentos que te levam à tristeza, que te levam a temor, a preocupação, a uma autoestima que não tem que ser, a uma baixa autoestima, se te levam a evitar desafios, se te levam a ficar afastado daqueles propósitos que tu já sabes que tens, então esse aí não é digno de louvor. O versículo 8 nos diz, se há virtude alguma, então em isso tens que pensar. Se esses pensamentos não louvam a Deus, então fala, Deus, me perdoa, porque aquele pensamento que estava me a levar a um temor, que estava me a levar a pensar que eu não ia conseguir, que estava me a levar a ficar mais e mais e mais em tristeza em meu coração. Então, isso aí não é um louvor para Deus, irmãs. Não é um louvor para Deus. E temos que deixar todo o pensamento, porque como estava a dizer em 1 de Pedro, é Ele quem cuida de nós. É Ele. Eu vou pedir às irmãs se podem ficar de pé. Que nossa mente não tenha lugar para aqueles pensamentos que nos levam a ficar ansiosas, que nos levam a estar afastadas dos propósitos, dos planos que Deus tem para nossas vidas. O Jeremias também falava que os planos de Ele são maiores que os nossos planos, porque os pensamentos de Ele são maiores que nossos pensamentos. E é Ele quem tem que habitar em meus pensamentos, o meu coração, e como falava também em Salmos, na minha carne. Essa é a minha vida toda. Falávamos desde a minha carne desfalece, o meu coração, os meus pensamentos, é meu ser, é tudo. Que tudo possa ser um louvor para Deus. Não as minhas preocupações, não a angústia, não os temores, não aquela ansiedade, que provavelmente algumas podem estar com esse pensamento hoje, de eu já tenho um diagnóstico e eu estou a passar por isso, eu vou estar com um remédio para dormir, para conseguir dormir, para isso, para outro. E
E eu quero dar um testemunho assim, rapidinho. Em dezembro, Deus nos abençoou e a minha mãe conseguiu visitar-nos uns dias por aqui. E ela, passamos por uma situação quando eu estava adolescente, muito difícil, pelo qual ela levou a ela para estar a depender de um remédio, para ela conseguir dormir. E sempre, desde que eu lembro dessa altura, ela sempre estava com aqueles remédios, porque ela sempre dizia, eu não vou conseguir dormir, eu preciso dormir, aqui ou outro. Em dezembro, ela chegou aqui em Portugal. E foi um dia cansativo, a viagem e tudo. Mas eu falei para ela, não. Ela chegou cedo aqui. E eu falei, não, mãe, não tem que dormir, porque se dorme vai ficar pior. Não vai conseguir dormir na hora que tem que dormir. E ela, ok. Mas ela estava já cansada. Chegou à noite, já ela tinha que descansar. E ela falou que apagou, dormiu. Ela nem lembrou de tomar aquele remédio. Passou no dia a seguir e ela falou, se ontem eu consegui, acho que vou tentar. E não vou fazer agora, vamos ver, vamos fazer um teste. E a mesma coisa aconteceu. Não precisou de um remédio para descansar. Depois, no terceiro dia, a mesma coisa. No último dia que estava ela para ir embora, oramos por ela. E eu falei, os dias, ficou pouco tempo aqui, foram uma semana, uma coisa assim. Eu falei que acreditávamos que Deus tinha feito um milagre nisso, porque ela dependia muito disso para sentir que ela estava descansada. E eu falei para ela, Deus já fez um milagre, só acreditar e não voltas, ia voltar, mas tenta não fazer isso, não voltar para isso. Oramos e tudo. E há 2 semanas, mais ou menos atrás, ela me falou que ela queria partilhar esse testemunho, que desde que ela chegou em Portugal, não mais ela precisou desse remédio. Irmãs, eram anos que ela dependia disso. Anos. E se calhar o milagre já estava feito, mas ela não queria deixar, não queria, porque estava com isso de que não, eu preciso. Por que eu falo isso? Porque não sei qual é aquilo que você acha que depende para ter paz, para ter tranquilidade. Mas eu quero te lembrar que Deus já está a trabalhar em teu milagre. E se calhar Ele já fez e tu ainda não percebiste que Ele já fez em tua vida. E nesta hora quero que possa fechar os seus olhos. E como eu falava, eu não sei como foi a tua semana. Eu não sei o que tu tens planejado para fazer nesta semana. Como tu entraste nessa porta. Mas uma certeza eu tenho. Que Deus está te a lembrar que tu não estás sozinha. Que tu não tens que depender de aquela incertidumbre, de aquele temor que tens agora em tua vida. Porque Ele quer te levar a seus pensamentos que ultrapassam aquilo que o homem pode te falar. Aquilo que tu achas que está bem, mas não queres deixar, largar tudo isso para que Deus trabalhe em tua vida. É hora de enfrentar os desafios que Deus tem para a tua vida. Que este ano 2024 possas ter milagres, histórias para contar, orações que vai ter uma resposta e que Deus vai dar-te um milagre.